A Laís Colucci, conselheira da Anfacer, diretora da Fiesp também no assunto de exportações, vai nos contar o que acontece hoje, após o dia D, que foi ontem, dia 15 de julho, com as tarifas sendo anunciadas pelo STR. E aí, Alaís, o que você me conta dessa bomba que, na verdade, a gente já esperava que ela caísse A sobre gente já nós? esperava e a gente já esperava para ontem, na verdade, né, no dia 15 de julho. Mas na madrugada de hoje, do dia 16 de julho, o USTR, United States Trade Representative, publicou o relatório final da investigação 301, que foca em 6 assuntos direcionados ao Brasil, e recomendou a aplicação de tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros importados nos Estados Unidos, com uma lista de exceções que não inclui placas cerâmicas. Ela aumentou essa lista de seções, ela foi de 700 para 2.000 produtos, não é isso? E mesmo assim, Aumentou. e não fomos contemplados. Não fomos contemplados. Foram contemplados carne, mel orgânico, café, partes e peças de aeronave, laranja e suco de laranja, produtos químicos para uso farmacêutico somente, ouro não monetário, ouro para fins não monetários e algumas pedras naturais, entre outros, né? Papel e celulose também tem algumas linhas tarifárias lá, mas o placas cerâmicas não Aí entrou. tem uma dúvida que eu quero tirar contigo. Já que a gente está falando das exceções, quer dizer, que estão fora, e os 6 itens, por exemplo, PIX, né? Quer dizer, o que PIX tem a ver com cerâmica? O que desmatamento tem a ver com cerâmica? O que corrupção tem a ver com cerâmica? Enfim, os outros itens, eles não estão diretamente, tecnicamente ligados à cerâmica. E por que a gente por que você acredita que não conseguimos entrar na lista de exceções e há possibilidade disso mudar? Não conseguimos entrar na lista de exceções. Eram duas preocupações dos Estados Unidos. Se é possível encontrar fornecedores alternativos além do Brasil, e se haverá impacto inflacionário, não importando do Brasil, e se é possível produzir localmente. Hoje, as importações dos Estados Unidos, 63% delas está concentrada em 4 origens: Itália, Espanha, México e Índia. Então, 63% de tudo que os Estados Unidos compram de placas cerâmicas não, nem vem do Brasil. O Brasil é um fornecedor, mas não tem nem 10% daquele de participação de mercado nas Não é importações tão dos Estados Unidos. relevante. Não é tão relevante. Para nós é bastante relevante, né? O Para mercado eles, eu americano. digo, Para eles, eles entenderam que não. se a gente É possível fosse, reverter? se a gente fosse 60%, eles estariam mais simpáticos, né? Claro. Sim, sim. É possível reverter essa decisão? Essa investigação foi encerrada, então não existe mais mecanismo formal nesta investigação para qualquer apelação, tréplica ou qualquer movimentação. O que o setor pode fazer ainda é ir até o governo americano ou ir até o USTR e conversar, apresentar novos dados, apresentar uma nova argumentação e abrir um novo canal de diálogo. Este canal de diálogo, essa investigação formal, ela foi efetivamente encerrada hoje. Mas, quer dizer, dá para tentar abrir como uma nova conversa, mas não dá para. Nessa decisão, não tem mais o que fazer. Não, nessa decisão não tem mais o que ser feito. Quanto tempo você estima que dure essa questão das tarifas? Isso pode se alterar aqueles pretextos 6 elementos que são investigados contra o Brasil? Não, não. Eu entendo que esses 6 assuntos são pretextos para aplicar a tarifa brasileira, a não ser que haja uma movimentação bastante robusta do governo brasileiro para negociação bilateral, as tarifas vão continuar implementadas. Por quanto tempo? Impossível, né? Eu não vou conseguir dizer, não é impossível dizer, mas não consigo prever. Mas quanto tempo o Trump ainda tem na presidência? A gente pode, pelo menos, esse tempo.
imaginar que elas vão ficar em Quer dizer, vigor. uma nova presidência com um novo foco pode entender que deveria se revogar ou deveria se amenizar. Poderia alterar a política comercial americana, e como um novo executivo alteraria a política comercial americana, aí teríamos que ver quem seria essa E pessoa. Jamieson Greer, ele é totalmente alinhado com Trump, ele é nomeado por ele, né? O embaixador Greer, Desde o primeiro mandato dele, né? sim, E que aí, é o executivo do USTR, sim. e aí, o que você me dizia sobre as atuais exportações? O que está embarcado não vai sofrer ainda as novas tarifas. A gente está sob o efeito, para terminar, aqueles 10% que valem por 150 dias, depois que caíram. Aí, dia 22 entra em vigor. Aí, dia 22 eu já posso embarcar meu produto ou não? Então, Qual é vamos o lá. risco aí? Não, vamos lá. Os próximos dias estão bastante oscilantes em relação às tarifas, então é importante esclarecer, sim. A alíquota base, a tarifa base dos Estados Unidos, aquela que a gente chama de Most Favored Nations, você vai ver em alguns textos MFN, que é a alíquota consolidada na OMC, como eu falei na outra vez que nós conversamos, essa alíquota não mudou em momento nenhum. Essa alíquota permanece sempre em vigor. Essa o Trump não consegue alterar sem movimentação no Congresso. Ele não consegue alterar com ordem executiva. Então, todas as tarifas adicionais que ele está implementando são, como eu falei, adicionais. Então, a gente tem a tarifa base OMC, que para o nosso setor, para alguns itens é 8,5, para outros itens é 10. Eu vou falar 10 aqui só para ficar mais fácil. Mas para alguns itens é 8,5, para outros itens é 10. 10% sobre o valor da mercadoria, né? 10% ad valorem. Essa tarifa, a alíquota permanece. E o Trump implementou uma alíquota usando a seção 122 de 10%. Então, nós temos hoje a alíquota base de 10, mais a alíquota implementada pela seção 122 também de 10. Hoje a alíquota para o Brasil é 20. Essa Essa cento e alíquota, vinte e dois, ela foi implementada tão logo caiu aquela de 40, né? a IPA, isso. Tão logo a Suprema Corte Americana decidiu que era ilegal a IPA, o Trump implementou, usando a seção 122, os 10%. Então, hoje, tem aplicados no Brasil esses 20%. A decisão do USTR, da seção 301, que também foi publicada hoje, ela diz que vai entrar em vigor 25% a partir do dia 22 de julho. Então, tudo que for embarcado a partir do dia 22 de julho vai ter a alíquota de 25%. Essa alíquota dos 122, ela expira no dia 24 de julho. Então, olha só, a gente tem a alíquota base de 10, a alíquota da seção 122 de 10 até o dia 24. Dia 22 entra 25% da seção 301. Então, 10 mais 25, 45%. Isso vai vigorar de 22 de julho até o dia 24 de julho. Dia 24 de julho, a seção 122 expira. A alíquota de 10% da seção 122 expira. Então, a partir de 24 de julho, a gente vai ter a alíquota base mais a alíquota da seção 301. 10% mais 25%. A gente vai ter 35% de tarifa. Então, hoje, a tarifa é 20% até o dia 22. De 22 a 24, a tarifa vai ser 45%. 45 e A partir do 24. dia 24, a alíquota vai ser 35%. Vai ficar quanto tempo? Não Conta sei, a Lázaro, data do embarque. a data do embarque. Eles estão fazendo sempre pela data do embarque para ter o mínimo de previsibilidade, para você, Tá. quando embarca, saber qual a alíquota que você vai pagar naquela mercadoria. É, nós ainda temos previsto o resultado da investigação que Do tem foco em trabalho trabalho forçado. forçado, que abarca 87 economias. Essa Era investigação 60 ou 87? Essa parte eu fiquei em dúvida. são 60 economias, incluindo a União Europeia. União Ah, Europeia são 27 países. tá. Então, são 87 economias no final. Tá.
Mas quando eles listaram os países-alvo, eles listaram a União Europeia como um país-alvo. Por Entendi. isso deu 60, mas são 87 que a gente soma aos 27 membros da União Europeia. Essa investigação começou em março desse ano, então ela poderia terminar até março do ano que vem. Mas o que todos os analistas políticos têm dito é que o USTR não vai usar todo o período que ele tem disponível para fazer a investigação, eles vão encerrar a investigação ao redor do dia 24 de julho, agora, Agora, quase 6 meses antes, exato, para que não haja um intervalo tarifário, um hiato tarifário. puxa, Pensa, o Brasil já tem a alíquota de 25% implementada pela seção 301, que é focada no Brasil. Mas os outros países do mundo só não estão com tem. a alíquota, a maioria só está com a alíquota de 10% dessa seção 122, que expira dia 24 de julho. A hora que essa alíquota de 10% expirar no dia 24 de julho, esses países todos vão ficar sem alíquota adicional. Então, para aplicar 12,5 nos outros, eles vão nos penalizar, né? Ah, mas o A Brasil já estava com uma expectativa é essa. alíquota maior. O que é? Mas o Brasil já estava com uma alíquota maior Não, não do que estou todos dizendo, os quer outros. dizer, a preocupação desse trabalho forçado, da alíquota, é preocupação com relação à expiração do dia 24 de julho. Isso. Eles estão Né? Quer adiantando a dizer, eles não querem investigação. deixar ninguém sem alíquota, né? Não, não querem, não querem. O Trump disse já numa entrevista que tarifa é a palavra mais bonita do vocabulário americano e ele está colocando Está isso em lá no prática mesmo. dicionário dele, lá naquela abertura. Eu morri Exato. de rir. Então, a expectativa de todos os analistas políticos com quem eu conversei é de que essa investigação de trabalho forçado vai ter um encerramento adiantado para ser ao redor do dia 24. Se não for dia 24, vai ser dia 25, dia 23, para que não haja um hiato, um período sem aplicação de tarifa para os demais países. Peraí, agora me explica uma coisa. Como é que eles vão conseguir concluir sem malandragem uma investigação que implica 87 países num prazo tão curto, num tema tão difícil de comprovar? Quer dizer, é totalmente político a expectativa que a gente tem? Eu não tenho conhecimento para te dizer ser totalmente político. O próprio governo brasileiro, o que eu posso te mostrar são indícios de que é isso, né? O próprio governo brasileiro não participou da audiência pública dessa investigação 301 de trabalho forçado, porque a visão que se tem, assim, né, no mundo aí de Itamaraty, de relações exteriores, é que já está pronto o resultado dessa investigação e que seria só uma etapa processual para cumprir Para o etapas inglês processuais, ver, mas né? que o relatório já estaria definido o que esse relatório final vai Mas dizer. Por é, isso não vale a pena participar. vai ser provavelmente para um grande número de países, para todos, só para uma parte. Vão ser 10% para um grupo de 10 economias, 10 ou 12 economias a princípio, e 12,5% para todas as demais. Ah, mas Eu nem ainda lembro quais são as 10 economias que. já está definido, quer dizer, mas todos serão penalizados ou não? Alguém pode Não é ficar que de já está fora? definido, é que eles já publicaram o relatório preliminar, né? Já teve a primeira audiência e já teve um relatório preliminar. Agora, no começo de julho, foi a segunda audiência de Tá. onde, de onde vai ser derivado o relatório final. Nesse relatório preliminar, eles já deixaram bem claro que seria aplicado 12%, seria aplicado tarifação para todo mundo, 12,5 para o Brasil para um grupo, e isso, o grupo de 10 economias, 10 países, 10%. 10%. Eu fico com a dúvida em relação à União Europeia. Por quê? São nossos principais concorrentes, então a gente vai, pelo menos no mercado americano, né, prestar atenção neles. Itália e Espanha são os principais fornecedores para os Estados Unidos. Eles têm um acordo de preferências tarifárias firmado entre, pelo menos é um acordo quadro, né, um acordo na fase inicial, entre Estados Unidos e União Europeia, dizendo que o teto tarifário é de 15%. Então, o teto tarifário para placas cerâmicas na União, originários da União Europeia que se destinam aos Estados Unidos é de 15%. Mas eles têm quanto? 8,5 mais teriam mais os 10.
Hoje tá 15, porque o que que essa negociação fez? Ao invés de aplicar os 10% da seção 122 para a União Europeia, é 15. Não Ah, importa as tarifas adicionais que o Trump coloca, a negociação deles hoje diz que o teto tarifário para placas cerâmicas originárias da Europa nos Estados Unidos é 15%. Eu estou entendendo. separaram, então, a tarifa da OMC da tarifa da. Juntaram, quer dizer, a tarifa da OMC junto com a do ato executivo, pelo que eu entendi. Na prática, o que eles fizeram? Acordaram que o teto tarifário seria 15%. Tá. Então, eles pegaram a alíquota da OMC, que para o nosso setor é 8,5 a 10, e aplicaram só a O diferença, adicional. para fazer com que o resultado final seja 15. Tá. E eles fizeram isso em todos os setores, para o teu teto tarifário, para que ao longo de todos os setores, o teto tarifário fique 15. No caso da União Europeia, que são 27 países, eles não estão no trabalho, é meio complexo isso, Forçado. no trabalho forçado, os 10 países que têm a tarifa de 10% não são da União Europeia ou está misturado? Tá misturado. Canadá estava lá, se não me engano. Eu não sei a Tá, lista de tá. cabeça, então não vou chutar. Bom, enfim, aí o que nos espera, então, não é uma grande notícia ou uma grande expectativa. Não, a gente já imagina o que vai acontecer, né? Vai ser aplicada aí, quando for encerrada a investigação de trabalho forçado, vai ser aplicada mais uma alíquota de novo adicional de E 12,5%. O que você que me preocupa no mercado americano? São quatro fornecedores, detêm 63%, pelo menos agora em tá, 2025. Quatro fornecedores responderam por 63% de tudo que os Estados Unidos importaram de placas cerâmicas: Itália, Espanha, México e Índia. Itália e Espanha vão ter a alíquota de 15%. México tem um acordo de preferências tarifárias com os Estados Unidos, a alíquota zero. Índia é uma incógnita, porque está em existe o 10, não está a antidumping. Índia? Como? Não. A Índia não está em 10, não. A Índia tem 10, mas por que que eu digo que é uma incógnita? Porque existe um antidumping que foi iniciado e encerrado contra a Índia, teve um resultado muito aquém do que a indústria, isso, 3%, né? 3%, muito aquém do que a indústria americana gostaria. A indústria americana entrou na justiça, então judicializou essa reclamação. E há 2 semanas atrás ganhou. Então, a indústria americana entrou na justiça dizendo: olha, o Departamento de Defesa Comercial americano não fez a investigação como deveria ser feita. Eu estou resumindo bem, tá? Colocando para leigos. Eu quero que eles voltem, reabram a investigação e refaçam. E eles ganharam há 2 semanas atrás. A justiça americana decidiu que eles têm 90 dias, o Departamento de Defesa Comercial americano tem 90 dias para dar uma nova decisão nessa investigação de antidumping contra a Índia. Qual vai ser essa nova decisão? Nem eu, nem ninguém ainda sabe. Mas pode ser maior, menor, igual. Acho difícil que eles fiquem no mesmo patamar de alíquota. Pode ser maior. Eu já Então, eu te não sei o que vai contei, né? acontecer. Que eu conversei com o secretário-geral dos espanhóis, da ACER, e perguntei: a Índia vai seguir pelo caminho da China? Ele falou: não, cara. Os caras têm uns advogados, têm um trabalho jurídico que é impressionante. Sim. Os caras são tão preocupados com os indianos que eu acabei de ver hoje no LinkedIn o presidente da Confindústria Geral da Itália falando sobre o problema do ETS, que eles pagam o mico da, da, da sustentabilidade, enquanto os Uhum. indianos, os asiáticos, não. E o produto indiano está entrando na Europa, né? E vai acabar com a indústria italiana. A grande é uma confusão. Quer A dizer, gente precisa lembrar que a Europa também tem um antidumping contra os produtos indianos e também não conseguiu uma alíquota alta. Eles não conseguiram provar dumping assim, conseguiram aplicar um direito antidumping alto contra os indianos. Então, eu acredito, não, eles não, e podem ter uma oitocentos organização e também. quarenta por cento que o TCNA,
queria aplicar nos indianos para 3%, é uma, é uma é baita uma queda. vitória, né? Então, olha, com esses três principais fornecedores, Itália e Espanha, 15%, México, zero por causa do acordo, Índia, a gente não sabe. Eu acredito que outros produtores mais próximos aqui dos Estados Unidos também podem ter algum espaço para entrar naquele mercado, para ocupar, Qual o espaço que a gente vai acabar deixando? que a gente vai acabar deixando. A queda é de Exato. 50% a 60% das nossas exportações para lá, né? Para o mercado É, americano. É isso que eu acabei de conversar hoje, né? E o mais engraçado é que essa 301 só para o Brasil, ela também nos acusa de ficar favorecendo o México e Índia, né? Isso que é o mais sim. engraçado. Mas é porque o Brasil tem dois acordos de preferências tarifárias com o México e Índia, que não são acordos de livre comércio. O acordo de livre comércio ele tem que abarcar pelo menos 90% das linhas tarifárias. Um acordo dos códigos aduaneiros, né? Um acordo de preferências tarifárias, ele não tem um limite. Ele pode abarcar alguns códigos aduaneiros. Ele é, assim, em termos de comércio exterior, ele é mais fraco do que um acordo de livre comércio, assim, segundo as regras da OMC, né? E para alguns produtos, principalmente do setor automotivo, existe sim uma preferência aqui no Brasil para os produtos mexicanos. Não é o caso para o setor cerâmico, e nós deixamos isso bem claro na nossa defesa. Os produtos indianos e mexicanos pagam a mesma alíquota que os produtos americanos para entrar no Brasil, mas E o não foi contrário? suficiente. E se a gente mandar o produto para o México e o México mandar para os Estados Unidos? Existe uma coisa que chama em comércio exterior regra de origem, para você não fazer essa triangulação. Você pode embarcar um produto brasileiro até o México e do México ele ir para os Estados Unidos, mas ele é considerado originário do Brasil, a não ser que no México ele tenha sofrido modificação significativa. Ficar Modificação uma, significativa depende de país para país, cada um pode estabelecer o percentual de modificação que quer. O Mercosul tem um, a União Europeia tem outro percentual. Mas entendi. a gente não consegue fazer isso. Ele continua sendo um país originário, um produto originário do Brasil. Senão seria fácil, né, Lázaro? Eu já estava pensando em montar uma fábrica lá, uma importadora. Não dá, o produto continua sendo É isso considerado aí. originário do Brasil e paga a alíquota incidente sobre o Brasil. Resumo da nossa conversa. Agora não há o que fazer a não ser tentar outras conversas para tentar uma modificação. Futuro, a gente não tem como prever por quanto tempo dura, então nós temos que aguentar o rojão nesse momento. É isso? Aguentar o rojão e saber que vai chegar mais, né? Vai chegar mais Tem 12,5% mais até um o final do mês, 12,5 né? que deve chegar talvez até esse mês agora, Até o em final desse julho. mês, sim. E do dia 22 ao dia 24 não embarque em nada. É isso? Do Consulte dia 20... a Anfacer. Alex, querida, muito obrigado. Por nada, de nada. Agora